Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui nas nossas aulas em regime remoto. Hoje nós entramos aí no assunto da extinção do contrato, tá, turma? Dando sequência nos institutos da teoria geral dos contratos. Então vimos aí na última aula a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro, tá? Que já se encontra aí, né, tanto a videoaula quanto o material em PDF postados no SGA e no Canvas. Hoje a gente entra aqui na primeira parte da extinção do contrato, tá? É um assunto que vai disciplinar vários institutos, então nós vamos dividir em duas aulas, tá, turma? Começando hoje aqui com a figura do distrato. Então, pessoal, já coloquei para vocês aí o nosso PDF, tá aí no SGA, beleza? E também no Canvas. Percebam aí que eu coloquei uma fotinha aí, uma imagem, né, de um contrato sendo rasgado, né? Embora nem sempre isso vá ocorrer, tá? Uma quebra de contrato. Quando a gente fala em extinção do contrato, nós estamos falando do término da relação contratual que pode ocorrer em razão de várias hipóteses, tá? Essa que é a ideia, então, não devemos aí ter a visão de que a extinção do contrato ela decorre de uma quebra contratual. Não necessariamente, tá? Essa extinção ela pode ser acordada entre as partes, tá? Ela pode ser acordada entre as partes, que da mesma forma que tensionaram, né, o contrato, né, se vincularem por meio do contrato, agora acordam em distratar, tá? Ou seja, em encerrar a relação contratual de comum acordo, tá? Então, a gente começa, né, o primeiro instituto aí da extinção do contrato é o distrato, tá, turma? Então, já está aí para vocês o dispositivo legal. A gente trabalha aqui a partir do artigo 472 do Código Civil, tá? O 472 ele vai dizer: o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Então, o que a gente tem que saber sobre o distrato, né? Essa primeira modalidade de extinção do contrato. Da mesma forma que as partes acordam suas vontades, né, em contratar, elas podem acordar suas vontades em distratar, tá? O distrato nada mais é que a celebração de um documento, né, onde as partes vão acordar em encerrar a relação contratual. Beleza, turma? Então, muita atenção, porque vamos supor que eu tenha um contrato, por exemplo, de sociedade, tá? Vocês estão estudando aí no direito empresarial lá, as sociedades, né? As sociedades, elas são formadas por um contrato, né? Aquelas sociedades reguladas no Código Civil, né? Elas são formadas por um contrato, é um contrato plurilateral, né? Então, esse contrato ele é constituído, né, por meio da assinatura, quando os sócios ali, né, decidem, né, criar a sociedade, e pode ser que posteriormente, né, no futuro aí, eles não se entendam mais, né, eles começam a não concordar mais uns com os outros acerca do objeto da sociedade, tá? E aí eles decidem romper com esse vínculo contratual, tá? Nesse caso, se eles todos estão de acordo em encerrar aquela sociedade, né, não mais estarem contratados, então eles vão celebrar o distrato, beleza, turma? Eles vão celebrar o distrato, que vai exigir a mesma forma exigida para a celebração do contrato, tá? Então, o comum aqui é que se o contrato foi feito
por escrito, o distrato, que é o rompimento do vínculo, também será feito por escrito. É o que está falando aí no artigo 472, tá? Então, o distrato é esse rompimento, né, da relação contratual por comum acordo das partes contratantes. É isso que é importante todo mundo visualizar aqui, tá? Nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês da sociedade, o que vai acontecer basicamente? Né? O distrato, né, ele vai definir ali, né, que a sociedade está encerrando suas atividades, né? Que as obrigações foram todas quitadas ou não, que existe ainda obrigações em aberto que vão ficar na responsabilidade, né, dos sócios. Mas o ponto é que ali no distrato, né, nesse documento que firma aí o rompimento da relação contratual, vão estar definidos o pós-contrato, né, o que vai acontecer agora com a sociedade tendo se dissolvido, tá? E aí esse distrato ele vai ser encaminhado à junta comercial para arquivamento, tá? É essa que é a ideia. Se eu não estou no contexto de um contrato, eu estou num contexto de um contrato, por exemplo, de um contrato de sociedade, que quer dizer, se eu estou, por exemplo, no contexto de um contrato de locação, aí as partes vão celebrar esse distrato, vão romper ali aquele vínculo contratual de comum acordo, tá? Elas chegaram em um consenso acerca do término da relação contratual. Se uma das partes quer encerrar a relação e a outra não, aí não é caso de distrato, tá? No distrato eu tenho o mútuo acordo, o mútuo consentimento, tá? Ou seja, ambas as partes estão interessadas em encerrar aquela relação e vão encerrar essa relação formalizando o distrato, beleza, turma? E aí é importante todo mundo destacar aí que o distrato a gente chama ele também de resilição bilateral, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que existe a resilição e existe a resolução do contrato, que é outra situação. Então, o distrato, né, que é o rompimento da relação contratual, né, a desvinculação das partes no contrato, de comum acordo, é chamado de resilição bilateral, beleza? Muita atenção para isso aí, né? Escrevam isso aí para vocês guardarem que resilição bilateral significa distrato, beleza? Quando as partes concordam ali em encerrar a relação. Nesse caso, turma, percebam, a ideia é a mesma de um contrato. Então, tudo que vai ser devido pelas partes, uma perante a outra, vai estar definido nesse distrato. Eu não vou falar aqui em exigir o pagamento de perdas e danos porque foi feito o distrato, tá? Isso aqui é importante. Eu não vou falar em exigência de perdas e danos em razão de ter ocorrido o distrato. Não, não vai ter isso. O próprio distrato vai regular se vai ser devido o pagamento de algum valor, né, entre as partes, né? Tudo está regulado no distrato, tá? É um acordo que foi feito, beleza? O contrato está sendo encerrado ali sem briga, beleza? Sem briga. As partes concordaram. Pode até ser que uma das partes, né, nesse contrato, por exemplo, contrato de sociedade, pode até ser que os sócios ali estipulem que tem que ter algum pagamento de valor por parte de um dos sócios perante o outro, né? Ou se é um contrato de locação, pode ser que eles concordem ali que o locatário, né, que pediu para encerrar o contrato vai ter que pagar algum valor para o locador, tá? Mas isso vai estar o quê? Acordado no distrato, beleza? Então, posteriormente, não vai ter ajuizamento de ação para cobrar perdas e danos, beleza? Em razão de ter sido
rompido o vínculo contratual. O vínculo contratual, em se tratando de distrato, ele é acordado entre as partes, beleza? Ele é acordado entre as partes. Então, não há que se falar aqui em posterior ajuizamento de ação exigindo pagamento de perdas e danos, tá? As partes contrataram, as partes distrataram, beleza? Mútuo consentimento, beleza? Coloquei para vocês aqui a doutrina do Jones e do Caio Mário, tá? Para vocês darem uma lida aí, irem consolidando. Percebam aqui, ó, na doutrina do Caio Mário, olha o que ele vai falar. Ele vai utilizar a expressão que eu acabei de falar para vocês de resilição bilateral, tá? Então, lá, ó, vamos só ler aqui um trechinho do que ele fala para todo mundo fixar aí do que se trata o distrato, ó. Resilição bilateral ou distrato, como o artigo 472 do Código denomina esta figura jurídica, é a declaração de vontade das partes contratantes no sentido oposto ao que havia gerado o vínculo, beleza? Ou seja, lá quando eles celebraram o contrato, eles acordaram, aqui eles estão acordando novamente, só que em distratar, beleza? Em encerrar o vínculo contratual, beleza? Tranquilo? Depois vocês leiam aí, que é importante. Um detalhe, né, que aqui acerca do 472. Percebam que o 472 ele não explica o que é o distrato, tá? Ele não vai explicar. Quem tem que explicar é a doutrina, são os professores, etc. Então, estou explicando para vocês o que é o distrato, beleza? O 472 só vai traçar aqui uma regrinha, né, da questão da forma. Então, ele diz assim, ó, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Então, o que significa isso? Quando o contrato exigir forma específica para a sua celebração, então o distrato tem que seguir essa mesma forma, tá? Isso aqui é importante vocês terem atenção, ó. Se o contrato, a legislação exige forma específica para realizá-lo, então o distrato só pode ser feito por essa mesma forma, tá, turma? Muita atenção com isso. Não significa que se eu fiz o contrato por escrito, o distrato obrigatoriamente tem que ser por escrito. O distrato somente é obrigatório de ser por escrito se a lei exigir que o contrato seja por escrito. Tranquilo isso aqui? Então, por exemplo, ó, se é um contrato de compra e venda de um imóvel, contrato de compra e venda de imóvel só pode ser feito por escrito, beleza? Vocês vão estudar isso ainda lá em Direito Civil 5, que estuda-se posse-propriedade. Então, contrato de compra e venda de imóvel só pode ser feito por escrito. Então, o distrato desse contrato, as partes estão ali nas tratativas, celebraram um contrato de compra e venda mas de um imóvel qualquer, mas depois elas quiseram desistir do negócio e de comum acordo, tá? Então elas vão celebrar um distrato para regular essa situação. Então esse distrato tem que ser por escrito. Por quê? Porque o Código Civil exige que contrato de compra e venda de imóvel seja feito por escrito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, se por exemplo é um contrato de compra e venda de um veículo, de um bem móvel, compra e venda de bem móvel não se exige forma específica, tá? Então vamos supor que seja a compra e venda de um carro, né, de um veículo. E esse contrato de compra e venda ele foi celebrado por instrumento público, né? Foi feito via cartório, tá? O contrato foi feito via cartório lá de compra e venda, né? Que é o que a gente chama de instrumento público. Percebam, se ocorrer distrato posteriormente,
esse distrato pode ser feito por instrumento particular, sem problema algum. Por quê? Porque a lei não exige que o contrato de compra e venda de bem imóvel seja feito por instrumento público. Ele foi feito por instrumento público por uma opção das partes. Então, o distrato não é obrigatório ser feito pela mesma forma do contrato. Captaram isso aqui? Porque o contrato de compra e venda de bem móvel não se exige forma específica. Beleza? Tranquilo? Então, para fixar, eu só vou ter o distrato sendo obrigatório ser feito na mesma forma do contrato quando a lei exigir forma específica para o contrato. Caso contrário, não é necessário. Percebam que o título do 472, a expressão que o 472 usa, ó, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato, tá? Grifem aí, ó, o exigida para o contrato, tá? Isso costuma cair muito em prova, essa pegadinha, tá? Ou seja, o distrato tem que seguir a mesma forma do contrato quando a lei exigir forma específica para se realizar o contrato, beleza? Muita atenção com isso aí, porque isso costuma gerar confusão, tá, turma? Isso costuma gerar confusão, então atenção para isso aí. E por último, lembrar que distrato é sinônimo de resilição bilateral. Bilateral por quê? Porque ambas as partes estão resilindo o contrato, tá? Estão decidindo resolver esse contrato, extinguir essa relação contratual, beleza? Então, lembrar disso aí que isso é importante, pessoal. A resilição bilateral, que é o distrato, não se confunde com a resilição unilateral, tá? Que é o que a gente vai ver aqui agora, beleza? Dando sequência aí, a gente chega aqui no 473, tá, pessoal? O artigo 473, ele vai definir a regrinha da chamada resilição unilateral, que já vai ser diferente da resilição bilateral, e ele vai dizer assim, ó, 473 caput, todo mundo acompanhando no nosso PDF aí, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Lá na resilição bilateral é como um acordo, tá? Acabamos de ver, o distrato. Aqui na resilição unilateral, o próprio nome do instituto vai dizer é unilateral. É uma das partes no contrato querendo sair fora, beleza? Querendo romper com o vínculo contratual. As partes no contrato não estão de comum acordo. É uma das partes que quer sair fora do contrato, quer romper com aquele negócio jurídico, tá? Então, a gente já estudou isso aqui, né? Quando a gente estudou aí os princípios, né? Os princípios do direito contratual, da teoria geral dos contratos, nós vimos que a regra basilar é o pacta sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, né? O descumprimento é exceção, tá? Ele é exceção. Então vejam, o 473, quando ele cria a regrinha da resilição unilateral aqui, olha o que ele fala, ó, a resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, tá? Então, o que a gente tem que ter de atenção aqui, que é importante? A legislação, turma,
vai definir algumas hipóteses em que cabe a resilição unilateral, ou seja, em que uma das partes no contrato pode romper com o vínculo contratual, comunicando a outra parte do interesse em sair do contrato, tá? Isso é muito comum e a gente vai encontrar, por exemplo, essa possibilidade que está definida na lei, tá, turma? Que está definida na lei de rompimento do negócio jurídico que já foi celebrado. Aqui a gente vai citar um exemplo do contrato de mandato, tá? O contrato de mandato, vocês vão estudar em detalhes semestre que vem, né? Quando vocês estiverem estudando contratos em espécie, lá existe a faculdade, né, do mandatário, quem recebeu os poderes, por exemplo, o advogado, dele renunciar àquele mandato, tá? Dele sair fora, né? Eu mesmo, como advogado, já fiz isso várias vezes, né? Às vezes o cliente te contrata, né? Você está ali trabalhando na causa e aí o indivíduo começa não mais a pagar seus honorários, tá? Ele começa a não mais pagar seus honorários. Então, nós advogados, né, como celebramos com o cliente um contrato de mandato, beleza? Vocês vão estudar esse semestre que vem em detalhes do contrato em espécie. Lá no Código Civil existe a possibilidade da gente pular fora desse contrato, bastando notificar a outra parte, bastando notificar o cliente. Então o cliente parou de pagar, meu amigo, tchau, tchau. Um abraço para você. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão meramente enviar uma notificação, pode ser por instrumento particular, tá? Vocês digitam vocês montam ela no computador de vocês aí, envia para a casa do cliente com AR, aviso de recebimento, informando que vocês estão deixando a causa, tá? Que vocês estão renunciando àqueles poderes, né, que foram outorgados, tá? Então vejam, aqui eu estou diante de uma hipótese em que o advogado está resilindo unilateralmente o contrato de mandato que foi celebrado, beleza? Isso que é resilição unilateral, tá, turma? Isso que é resilição unilateral. Só é cabível quando a lei expressa ou implicitamente permitir, tá? Só quando a lei expressa ou implicitamente permitir. Caso contrário, é pacta sunt servanda, que a gente já estudou. Os contratos devem ser cumpridos, né? A não ser que se opere aquelas hipóteses que eu já expliquei para vocês, que daqui a pouco, mais na frente, a gente vai voltar nesse assunto, né? Do rebus sic stantibus, né? Do princípio do equilíbrio contratual, né? Da teoria da imprevisão, que eu já falei para vocês lá atrás. Mais para frente a gente vai voltar nesse assunto. Então, turma, isso que é resilição unilateral. É uma das partes querer sair fora do contrato. Isso pode? Pode. Desde quando? Desde que a lei expressa ou implicitamente o permita. E mesmo assim, olha a parte aí, ó, do caput do 473 depois da vírgula. E mesmo assim, ela se opera a resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte, que eu acabei de falar para vocês. Eu já cansei de renunciar mandato, beleza? Como advogado, cliente que parou de pagar, né? Ou então, né, passou a querer agir, né, de forma aí, né, por conta própria, sem seguir as orientações, né, do advogado, beleza? A situação ela fica ruim entre cliente e advogado. O advogado tem total liberdade em renunciar àquele mandato. O cliente que contrate outra pessoa, beleza? Contrate outro advogado, beleza? Então é essa que é a ideia, turma,
beleza? A resilição unilateral ela tem que estar prevista na legislação, expressa ou implicitamente. No caso do mandato, né, a gente vai encontrar o contrato de mandato no Código Civil, e lá no Código Civil existe essa previsão, beleza? Lá no vocês vão destacar aí, ó, o artigo 682 do Código Civil, tá, turma? O artigo 682, né, tá dentro do capítulo desse contrato em espécie, que é o mandato, e lá a gente vai ter, ó, artigo 682, cessa o mandato, dois pontos, inciso 1º, pela revogação ou pela renúncia, tá? É essa que é a ideia, pela revogação ou pela renúncia. E lá no artigo 688, nós vamos ter aí a definição de que essa renúncia do mandato feita pelo mandatário, né, pelo advogado, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, ela tem que ser comunicada ao mandante, né? Ou seja, tem que se enviar ali, né, a notificação, né, que vocês vão fazer aí, né, pode ser por instrumento particular mesmo, tá? Vocês comunicando esse mandante de que vocês não têm mais interesse em continuar conduzindo aquele procedimento judicial, beleza, turma? Aí, no parágrafo único, só um detalhe, existem outros tipos de contrato que também autorizam essa resilição unilateral, tá? Vocês destaquem aí, ó, o contrato de comodato também autoriza a resilição unilateral, beleza? Uma das partes ali sair fora do contrato. Comodato é o contrato de empréstimo, né, gratuito de bens infungíveis, tá? Vocês vão estudar em detalhe semestre que vem lá em contratos em espécie. Também, outro tipo de contrato que autoriza resilição unilateral é o contrato de depósito, tá? Também regulado no Código Civil, o contrato de depósito, é um contrato em espécie, que vocês estudam detalhadamente no semestre que vem, no Direito Civil 3, né? Então, já gravem isso na cabeça de vocês, ó. Quando é que a parte pode meramente notificar a outra no contrato que está saindo fora? Só quando a lei expressa ou implicitamente permitir. E aqui eu dei para vocês exemplos de contratos em que isso pode acontecer. Contrato de mandato, muito comum, né? E aí o exemplo do advogado é bem claro, né? O cara parou de me pagar, eu renuncio ao mandato. Também no comodato, também no depósito, tá? Beleza? Caso contrário, turma, se você fizer isso sem que a lei o permita, você está quebrando o contrato, e aí a gente já sabe, todo aquele que violar um contrato, que quebrar esse contrato, é obrigado a indenizar, né? Responsabilidade civil contratual, lá do artigo 389 do Código Civil, beleza? Muita atenção para isso. Aí o parágrafo único, turma, ele vai falar assim, ó, vamos ler ele de novo aqui, porque ele é muito importante. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, o que é isso aqui? Prestem atenção. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho lá o contrato de mandato, tá, que foi feito com o advogado que foi contratado pelo cliente para fazer a defesa dele. E vamos supor que esse cliente ele já antecipou, né, vultuosos valores a título de honorários ali, tá, para esse advogado, beleza? Então o cliente ele já antecipou uma boa quantia, né, de valores a título de honorários para esse advogado, tá? Então esse cliente ele já fez
vultuosos investimentos na contratação daquele advogado, né? Então vejam, nesse caso, né, ainda que a lei permita ao advogado a resilição unilateral, ainda que a lei permita que esse advogado renuncie àquele mandato, né, isso vai ter que ser analisado no cotejo do parágrafo único. Por quê? Porque como foram feitos já investimentos, né, na contratação daquele advogado, a renúncia desse advogado no início, né, do mandato, é óbvio que ela vai gerar um prejuízo muito grande para, né, o mandante, beleza? Então, vai ter que haver uma forma de se equilibrar aqui essa relação, beleza? Ou seja, essa resilição unilateral, ela só vai operar efeitos, só vai produzir efeito depois de transcorrido um prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, eu, advogado, ainda vou ter que defender esse cliente durante um tempo, né? Beleza? Por quê? Porque ele já antecipou valores, né? E aí, de repente, eu tive que sair fora, eu tive que renunciar ao mandato, mas não vou poder fazer isso, né? Por quê? Porque senão eu vou estar levando esse mandante a um grande prejuízo, né? Já que ele, né, já fez investimentos na minha contratação. Então eu vou ter que defender ele um tempo ali, beleza? Até eu poder renunciar e sair desse contrato. É essa que é a ideia, tá, turma? Beleza? Então, muita atenção para isso aí. Outra hipótese em que cabe resilição unilateral, outra hipótese em que cabe resilição unilateral, é no contrato de locação, né, onde não se estipula prazo, beleza? Contrato de locação por prazo indeterminado, lá na lei de locação, na lei 8245 de 91. Quando o contrato de locação ele não tem prazo determinado, né, as partes podem denunciar esse contrato a qualquer tempo, beleza? Podem denunciar esse contrato a qualquer tempo, bastando apenas conceder prazo para desocupação do imóvel, beleza? Contrato por prazo indeterminado coloca as partes muito vulneráveis na relação, né? Isso é resilição unilateral, tá? Isso é hipótese de resilição unilateral admitida pela legislação, que nesse caso é a Lei 8245 de 91, Lei de Locação. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então, muita atenção para isso, tá? Coloquei para vocês aqui a doutrina do Jones Figueiredo, explicando aí em que consiste a resilição unilateral. Só o iniciozinho aqui, da explicação dele, só para vocês já visualizarem e diferenciarem da resilição bilateral, do distrato que a gente viu no artigo anterior. Olha o que vai falar aqui, a resilição unilateral, o Jones aqui, a resilição unilateral é meio de extinção da relação contratual admitida por ato de vontade de uma das partes, em face da natureza do negócio celebrado, terminando o vínculo existente por denúncia do contrato, mediante notificação. Então tem que haver essa notificação para que aquela parte ali autorizada pela legislação possa resilir o contrato, possa sair fora dessa relação contratual, beleza? Ele vai completar lá, é permitida nos contratos em que a lei expressa ou implicitamente a reconhece, a exemplo do mandato. Artigo 682, inciso 1º, que a gente acabou de ler, tá? Beleza aqui? Combinado com o 688 do Código Civil, e ele vai citar aqui outras hipóteses de resilição unilateral na lei, lá no comodato, no depósito, né? Aqui nos contratos de execução continuada por tempo indeterminado, que é o contrato de locação, sem prazo estipulado e etc. Tá, turma? Todo mundo lendo depois aí
as doutrinas. Lembrem-se que vocês futuramente, como advogados, vocês vão se deparar inúmeras vezes com a necessidade de resilir unilateralmente o contrato de mandato, tá? Muito comum o cliente dar o cano em vocês, beleza? Contrata vocês, vocês vão empolgadão, começa a defender o cara, ele paga a primeira prestação, na segunda ele já enrola, a terceira também ele enrola, aí vocês vão ter que pular fora, essa é a forma, beleza? Ótimo, turma, agora a gente chega aqui na cláusula resolutiva, é outra modalidade de extinção do contrato, ó. Nós já vimos duas modalidades de extinção do contrato. A extinção do contrato pelo distrato, chamada de resilição bilateral, que é aquela de comum acordo entre as partes. Vimos a resilição unilateral, que ocorre quando a lei permite, beleza? Que uma das partes pule fora do contrato, levando ele à sua extinção. E agora a gente vai para a terceira modalidade de extinção do contrato, que é a chamada cláusula resolutiva, que está lá no artigo 474 do Código Civil Brasileiro. Então vamos lá, o que o 474 fala? Ele fala aqui, ó, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Então o que nós temos aqui? Presta atenção, cláusula resolutiva, eu estou falando de uma cláusula que pode estar definida no contrato ou não, que uma vez se operando, ou seja, acontecendo aquilo que está definido na cláusula, o contrato vai ser extinto, tá? Cláusula resolutiva, o que significa isso? Portanto, é uma cláusula que leva à resolução do contrato, que leva à extinção do contrato, tá? Isso que é cláusula resolutiva, beleza, pessoal? Muita atenção aqui. Então, o 474 vai falar assim, ó, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. O que é a cláusula resolutiva expressa? É aquela que está definida no contrato, beleza? Ela está definida no contrato. Então, eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu posso ter um contrato de locação em que tem lá nele uma cláusula que diz assim, o inadimplemento do locatário por 3 aluguéis seguidos leva à resolução do contrato. Isso é uma cláusula resolutiva expressa, beleza? Ela está no contrato. Então, o que vai acontecer aqui? Se o locatário ficar devendo 3 meses de aluguel, o contrato vai ser resolvido. Ele vai ser extinto, obviamente com o locatário tendo que indenizar o locador, beleza? Isso é cláusula resolutiva expressa. Aconteceu o fato que a cláusula define, opera-se de pleno direito a resolução do contrato, beleza? Então, ó, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, ou seja, configurou a situação da cláusula no contrato, esse contrato vai ser resolvido. Acabei de dar o exemplo, o inadimplemento de 3 meses de aluguel leva ao fim do contrato, a extinção do contrato, com o locatário tendo que indenizar o locador. Captado? Aí continua o 474. Ó. A tácita depende de interpelação judicial. Então, o que é isso aqui? Quando se diz cláusula resolutiva tácita, do que a gente está falando? Não existe a cláusula resolutiva expressa no contrato. Ela é tácita, ou seja, ela é subentendida, beleza? Toda vez que uma das partes se torna inadimplente com a sua obrigação no contrato, isso pode levar à resolução do contrato, né? Eu tenho, voltando aqui ao exemplo do contrato de locação. Vamos supor que nesse contrato de locação não tem essa cláusula resolutiva expressa que eu falei para vocês, tá? Mas o locatário começa a deixar de pagar os aluguéis.
Então vejam, o fato do locatário não estar pagando aluguel gera motivos para o locador querer resolver o contrato, beleza? Então, o interesse do locador em resolver o contrato é o que a gente vai chamar de cláusula resolutiva tácita. A cláusula resolutiva tácita, ela é íncita a qualquer contrato, beleza? O inadimplemento contratual leva à resolução do contrato. Ela é insta, ela não precisa estar escrita, mas para que uma das partes resolva o contrato em razão do inadimplemento da outra parte, se não há cláusula resolutiva expressa, tem que ser por meio de interpelação judicial. É o que está falando aí no 474, beleza? O contrato de locação, por exemplo, ele não tem a cláusula resolutiva expressa, está aberto isso lá. O contrato não fala nada disso. Mas o locatário começou a se tornar inadimplente, deixou de pagar uma prestação, deixou de pagar outra, deixou de pagar 3 prestações. Eu, locador, quero resolver o contrato. Eu não posso simplesmente comunicá-lo de que o contrato foi resolvido e ele agora tem que imediatamente sair do imóvel. Não, eu tenho que interpelar ele judicialmente, ou seja, notificá-lo, tá? Eu tenho que fazer uma notificação para assim a gente regular a resolução desse contrato, beleza? Então, o melhor é que o contrato enderece a cláusula resolutiva expressa, porque caso contrário, né, a cláusula resolutiva tácita, que é aquela subentendida, que é íncita a qualquer contrato, para se operar e levar à resolução, tem que ser feito por meio de interpelação judicial, notificação, beleza? Tranquilo isso aqui? E o 475 vai definir, né, a questão aí da indenização, beleza? Olha o que ele vai falar. Ó. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, o que está falando aqui no 475? Voltando aqui ao nosso exemplo do contrato de locação. Não há cláusula resolutiva expressa. A cláusula resolutiva é tácita, tá? Ou seja, presume-se que o inadimplemento vai levar à resolução do contrato. Só que o locador ele tem que interpelar judicialmente o locatário, né? O 475 vai dizer que o locador ele tem a faculdade, ele pode escolher, em razão do inadimplemento do locatário que não está pagando os aluguéis, o locador pode escolher. Ele pode pedir a resolução, que é o rompimento do vínculo contratual, encerrar o contrato, beleza? E aí ele vai retomar o imóvel, ou ele pode exigir o cumprimento da obrigação, que é cobrar em juízo as prestações de aluguel em atraso, devidas pelo locatário, beleza? Seja um ou outro caminho, seja ele resolver o contrato, seja ele querer apenas cobrar as prestações em atraso, mas mantendo o locatário no imóvel, vai ser devido perdas e danos. O locatário vai ter que indenizar o locador. Qualquer dos dois caminhos que for seguido pelo locador, beleza? O locatário vai ter que indenizar perdas e danos, beleza? Por quê? Porque eu estou tendo inadimplemento contratual, a gente já conhece a regra, eu já falei com vocês inúmeras vezes, é a responsabilidade civil contratual lá do artigo 389 do Código Civil, tá? Então, diante do inadimplemento contratual da outra parte, cabe ao locador ou seguir pela via da resolução do contrato, né, ou exigir o cumprimento da obrigação,
beleza? Ou exigir o cumprimento da obrigação. Isso quando? Quando não tiver uma cláusula resolutiva expressa no contrato definindo qual a consequência daquela situação de inadimplemento, beleza? Tranquilo isso aqui? Se tiver uma cláusula resolutiva expressa no contrato definindo que atrasou o aluguel 3 vezes é resolução, é isso que vai acontecer, beleza? É isso que vai acontecer, tranquilo? É essa que é a ideia da cláusula resolutiva, que pode ser expressa ou tácita. Se for expressa, configurou a situação, acabou. Levou a resolução do contrato. Vai caber perdas e danos do locatário perante o locador. Se não tiver cláusula expressa, aí pode ser invocada a cláusula resolutiva tácita, que o 474 vai exigir, depende de interpelação judicial, beleza? Eu vou ter que notificar, interpelar judicialmente o locatário ou para resolver o contrato ou para exigir o cumprimento da obrigação, beleza? Que é pagar as prestações em atraso. Qualquer um dos dois casos vai caber perdas e danos, responsabilidade civil contratual. Beleza, pessoal? Tranquilo? Coloquei para vocês aqui uma doutrina para vocês lerem, importante vocês lerem aí, beleza? Para fixar aí esses dispositivos, esses institutos. Temos aí 2 enunciados do Conselho da Justiça Federal, beleza? Um é falando sobre as perdas e danos do 475, o enunciado número 31 vai falar: as perdas e danos mencionados no artigo 475 do novo Código Civil dependem da imputabilidade da causa da possível resolução. Então, tem que se analisar, né, o porquê dessa resolução, né, qual que é a causa dessa resolução para se apurar essas perdas e danos, beleza? E definir se realmente são devidas pela parte inadimplente, beleza? Enunciado número 361 vai dizer: o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Isso aqui é muito importante, turma. Todo mundo vai destacar aí agora, ó, essa expressão adimplemento substancial, tá? O que é o adimplemento substancial? Prestem atenção. Essa é uma teoria, tá, que foi desenvolvida, né, e hoje ela tem muita aplicação. O que é a teoria do adimplemento substancial? Se no contrato, beleza, já tiver ocorrido o adimplemento substancial da obrigação, ou seja, vamos supor que eu tenho uma situação no contrato de locação, né, que a gente acabou de citar aí. Vamos supor que o locatário, né, o contrato ele é, por exemplo, por 2 anos, tá? O contrato de locação é por 2 anos, né? Ou seja, 24 meses, tá? Vamos supor que o locatário ele já pagou 21 meses de aluguel, beleza? Então, ele já pagou 21 meses de aluguel. E aí ele atrasou uma prestação, beleza? Ele atrasou uma prestação. E o locador, diante desse inadimplemento do locatário de uma prestação, sendo que ele já pagou regularmente todas as prestações para trás, essa única prestação não vai gerar a aplicação da cláusula resolutiva tácita, tá? Ou seja, o locador não vai conseguir resolver o contrato tirando o locatário do imóvel porque ele ficou inadimplente com uma prestação. Por quê? Porque esse contrato é de 2 anos e o locatário já pagou quase tudo. Ele já pagou quase tudo, né?
Então, ocorreu o que a gente chama de adimplemento substancial da obrigação. Nesse caso, o locador não consegue resolver o contrato. Vai caber aqui a ele, locador, cobrar judicialmente as prestações devidas, tá? Aquela prestação que, vamos supor que o locatário fique sem pagar a 22ª, a 23ª e a 24ª. Né? Então o locador ele vai meramente cobrar, exigir o cumprimento dessa obrigação, tá? Mas lá, quando ele ficou devendo o locador não consegue retomar o imóvel imediatamente resolvendo o contrato, não, tá, turma? Porque ocorreu o adimplemento substancial comum demais na prática de socorrer. Vocês têm que saber isso, todo mundo anota aí a teoria do adimplemento substancial, porque é muito utilizada na prática, beleza? Nessas hipóteses em que a parte que é inadimplente, ela está inadimplente, mas ela já cumpriu grande parte do contrato. Então, nesses casos, não caberá resolução, tá? Não caberá resolução do contrato. Caberá meramente à parte prejudicada cobrar o que está faltando para o que é devido aí pela outra parte, tá? Meramente cobrar o que é devido. Não resolveu o contrato, beleza? Resolveu o contrato não, porque o contrato já foi, grande parte dele já foi cumprida, beleza? Isso que é a teoria do adimplemento substancial. Vai afastar a aplicação aí do artigo 474 e 475, beleza, turma? E em razão de quê? Onde que se justifica essa teoria do adimplemento substancial? No princípio que a gente já estudou. O próprio enunciado 361 vai citar ele aí, ó, o princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, tá? O locatário, coitado, ele já pagou quase tudo. Vai resolver o contrato agora, tirar o cara do imóvel, faltando 3 meses só de aluguel, né? Não faz sentido, tá? Não faz sentido em razão do princípio da função social do contrato, né? E da boa-fé objetiva que nós já estudamos em aulas passadas, beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Coloquei para vocês aí 2 julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Trabalhando com os institutos que a gente acabou de ver, né? Com o Instituto do Distrato, beleza? E aqui do 475, depois vocês, né, leiam aí, quem tiver tempo, baixa lá o inteiro teor desses acórdãos para ver na prática esses institutos sendo trabalhados, beleza, turma? Qualquer dúvida que tiverem, me enviem pelo SGA. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até mais, pessoal.